Senhor, que essa igreja seja transformada, seja incendiada pelo poder do Espírito Santo, que ele seja, Senhor, para nós a tua boca, Senhor, nesta noite. Nós pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria. Sim, Senhor, nós te pedimos mesmo, Senhor, pelas mãos santas da tua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. É uma alegria ver você aqui novamente esta semana, nesses dias em que nós iremos tratar dos assuntos dos novíssimos, que é a vida após a morte, é aquilo que está reservado para aqueles que seguirem a Deus com temor no coração e com uma vida virtuosa. Agradeço também porque você veio um dia de intenso calor, mas você não rejeitou a palavra de Deus, porque o ambiente está um pouco mais quente, mas o que deve estar quente de fato é o seu coração para poder galgar o caminho da vida eterna, amém? Então já pode começar a aplaudir o Senhor. Parece-me que a internet hoje não está funcionando. Já voltou? Está tudo normal? Oi? Infelizmente o vídeo não vai poder ser transmitido. Tivemos alguns problemas agora com a transmissão, mas o áudio está passando. Então gostaria também de cumprimentar a todos. Perseverem, porque pode ser que o vídeo volte e vocês possam estar acompanhando esta pregação. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu me chamo Anderson Luiz dos Seis. Tenho 30 anos de idade e há 9 anos tenho dedicado a minha vida no apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite para partilharmos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 20. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vocês podem sentar porque não é evangelho, agora vocês estão liberados. Evangelho é que é de pé. Quando é cartas, Antigo Testamento, tudo que não seja evangelho pode ser sentado. Quem trouxe a Bíblia, levante ela para mim ver. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão vazia para mim ver. Bonito. Maravilha. Filipenses capítulo 3, versículo 20, quem achou, diga um amém bem bonito. Você que ainda não achou, é a página da Bíblia da Ave Maria, é página 1506. Vocês imaginem esse calor, amanhã, meio-dia, eu estou indo para o Piauí, aonde frita ovo no chão. Vocês rezam por mim, viu, que vocês vão estar aqui no gelo. Eu vou estar ardendo no fogo do Piauí, uma cidade chamada Cristino Castro. Dá até medo de tanto calor que é naquele local. Mas da mesma maneira que o sol é quente, o sol da justiça vai brilhar lá no Piauí. Eu quero ver o fogo de Deus caindo naquele lugar também. Vou ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículo 20. E assim vai dizer o apóstolo Paulo: nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Vamos aplaudir a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39, Jesus vai dizer assim: as Escrituras dão testemunho de mim. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós temos uma compreensão muito bela da vontade de Deus para a nossa vida. E não é à toa que o grande santo doutor da igreja, São Jerônimo, dizia: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E a identidade da sua vida está toda traçada na palavra de Deus.
E graças a Deus, o apóstolo Paulo compreendeu isso de uma maneira muito eficaz, que se você ler as suas cartas paulinas, você verá que está cheia de convites, impulsionamentos, que as comunidades que lerem ou lessem as cartas dele, resgatasse a sua identidade de cidadão do céu, porque de fato foi para isso que Cristo nos criou. E Paulo, provavelmente sabendo das lutas espirituais que os irmãos dele enfrentavam, que as tentações do pecado, que a fúria de Satanás, que a sedução do mundo quer roubar de nós, ele sempre estava querendo relembrar os irmãos qual é a nossa meta, que nós somos cidadãos do céu. E recentemente, há 2 anos, foi 2 anos e meio, 3 anos, o Papa Bento XVI lançou uma encíclica sobre a esperança cristã. E num dos capítulos, ele diz assim: vida eterna, o que é? E ele começa descrevendo que no rito do batismo antigo, o pai junto com o padrinho ia diante de um sacerdote para batizar o seu filho, e perguntava o sacerdote ao pai e ao padrinho: para que ides batizar esta criança? E os pais e o padrinho tinham que responder: para dar-lhes a vida eterna. Porque nós aprendemos na Igreja Católica que antes do batismo nós somos criatura de Deus, mas que após o batismo nós somos filhos de Deus e portadores da graça da salvação. Ou seja, eles respondiam: para dar-lhes a vida eterna. E o Papa Bento XVI pergunta assim: e vós, ainda credes na vida eterna? Ele fala: parece-me que não. O homem contemporâneo esqueceu-se do sentido do eterno. O homem vive hoje como se céu, purgatório ou inferno não existisse, fosse uma realidade ultrapassada, em que os homens só se importam com as coisas terrenas, com bem-estar físico. Desculpa, gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quando o Papa Bento XVI falou isso, é porque ele sabe que o homem moderno se importa simplesmente com o seu poder econômico, com status, com fama, com prazer. Eu lembro-me até que eu conversava com um amigo e perguntei assim para ele: mas rapaz, você já está casado há 8 anos e você ainda não tem filho? Eu lembro-me que ele me respondeu assim: não, eu tenho a oportunidade de ter a minha liberdade, de viajar quando quero, de poder sair pelo mundo junto com minha esposa, de curtir os prazeres da vida. Eu olhei ele e eu falei: esse é o típico de homem moderno que não entende mais as realidades celestes, e ele se exclui do rol da paternidade para querer curtir a sua vida, e nem a capacidade de gerar uma outra vida ele tem. Por quê? Porque são obcecados pelos prazeres, pelo ter. E eu olhava naquele homem a falta de identidade do eterno na vida dele, na alma dele, e olhando para o mundo, para esta sociedade marcada pelo secularismo, dá para se perceber que o homem já não tem mais desejo do eterno. E aí eu pergunto: o que diz a Bíblia sobre isso? Para que Jesus Cristo veio no nosso meio? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Diz assim comigo: Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por mim para me dar a vida eterna. Então Jesus Cristo morre por você para te dar a vida eterna. A morte dele na cruz
trouxe o que para você conseguir a vida eterna? Primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, antes da morte de Jesus na cruz, a nossa vontade estava enfraquecida pelo pecado. A graça de Deus era diminuta. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, o Senhor te deu a liberdade em face do pecado. Por isso que vai dizer o livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E se você de fato quer caminhar rumo à vida eterna, a primeira coisa que você tem que fazer é usufruir da sua liberdade como filho de Deus e evitar aquilo que pode te barrar na porta do paraíso, que é o pecado. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, nos ensina que o salário do pecado é a morte. A morte nesta vida e na outra. E você precisa, de todas as formas e com todas as suas forças, lutar contra o pecado que quer te tirar a possibilidade de ir ao céu. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 12: trabalhai, abre comigo aí na Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Se você deixou a Bíblia aberta, quando eu pedi para ler Filipenses 3:20, é só voltar uma página. Filipenses capítulo 2, versículo 12, página 1505. Quem achou, diga amém. Olha o que vai dizer assim, ó: assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obediente, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Em cima disso, Santo Agostinho disse algo importante, que eu gostaria que você nunca esquecesse na sua vida essa frase: Deus criou-te sem precisar da tua ajuda, mas não pode salvar sem o seu consentimento. Você é livre para escolher para onde você quer ir. Só que Jesus Cristo te cria, esse corpo que você tem, a alma que você tem, os ossos que você tem, a pele, o nariz, a boca, os ouvidos, não foi você que fez nada, foi tudo o Senhor. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26, mas cabe a você trabalhar pela salvação da sua alma para herdar a vida eterna. E os santos falavam muito sobre isso. Um dia numa multidão, Padre Pio estava passando. Padre Pio era um santo muito venerado, aonde ele ia as pessoas iam, aglomeravam ele, e um rapaz perguntou da multidão: Padre Pio, diga-me uma coisa, diga-me algo. E ele olhou para aquele jovem e bradou: salva a tua alma. Os santos eram muito firmes neste propósito. São Luís Gonzaga, grande santo jovem, antes de cada ato que ele ia fazer, ele perguntava a si mesmo: de que me vale isso para a vida eterna? É uma resolução que ele tinha, que muito o ajudou na vida dele. E claro, a Sagrada Escritura tem um livro do Eclesiástico, que tem a passagem do capítulo 7, versículo 40, que é muito bom para isso também, que diz assim, ó: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Olha que bonita a sabedoria da Sagrada Escritura. Em tudo o que fizeres, cada ato que você for fazer, lembra-te do teu fim, que nós iremos morrer, e que nós teremos o juízo particular, e que ali só entrarão os santos, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. E sendo que eu tenho que fazer esse exame de consciência, de lembrar do meu fim, para não pecar mais, nós precisamos destruir o pecado em nossa vida. E aí eu já começo dizendo do pecado que mais leva almas para o inferno. Santo Afonso Maria de Ligório diz:
90% das pessoas condenadas no inferno estão lá por causa do pecado da impureza. Santo Afonso não vivia numa sociedade pansexual quando ele disse isso. Hoje em dia os estímulos do pecado para nos privar do céu são enormes. A luta que a juventude tem para viver a abstinência sexual antes do casamento é uma coisa enlouquecedora. Um amigo meu, padre, me disse assim: Anderson, eu me preocupo muito com a juventude, porque a única diferença que tem os jovens da igreja com os jovens do mundo é um nome, um se diz católico e outro se diz mundano, porque os pecados confessados são os mesmos. Vivem na igreja, comungam, rezam o Santo Terço, conhecem a palavra de Deus, mas não conseguem desvencilhar-se do pecado de maneira alguma. E sabe qual que é o problema? As armas para lutar contra o pecado, para obter a vida eterna, não são bem praticadas nesse sentido, porque a Bíblia vai dizer em Sabedoria capítulo 1 versículo 12: não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. A Bíblia está dizendo: não procure a morte por uma vida desregrada. Meu Deus do céu, nós dizemos que queremos ir para o céu. Como que nós vamos ir para o céu se eu namoro com um rapaz, uma moça com um rapaz, um moço com uma moça, e eu fico em lugares que vai me proporcionar a ocasião do pecado? A Bíblia diz que quem ama o perigo nele perecerá. Eu fico sozinho no carro, eu fico sozinho na minha casa, os meus pais saem e eu fico num local que me cria facilidade. Claro que eu vou tombar, eu dou beijos escandalosos, eu coloco roupas que provocam, e claro, vai ter a queda, porque a natureza humana quer isso. E a juventude, e não só a juventude, minha gente, houve um escândalo terrível. Eu não sei se eu já disse isso aqui, acho que sim, numa comunidade famosíssima chamada Beatitudes, que tem no mundo inteiro. O fundador dela, casado, teve relação sexual com mais de 50 freiras. A Santa Sé exonerou ele do cargo. Colocaram outro diácono chamado Felipe Madre, que era um grande pregador de cura, que viajava o mundo inteiro, pregou no Brasil em tantos lugares, e ficou sabendo-se que ele também teve relação com mais de 45 freiras, 7 menores, está sendo processado. Olha o que o demônio tem feito, tem tirado as pessoas do caminho do paraíso, a juventude se perdendo, a promiscuidade também no meio do clero, você sabe disso, pedofilia, homossexualismo, e o pecado que tem que ser crucificado, destruído para nós ficarmos mais perto do céu, vem cada vez mais turvando o nosso caminho de vida eterna. E aí já vai uma boa dica: por que se peca? Porque não se reza. Aí as pessoas falam assim: mas eu rezo, Anderson. Aí eu tenho que ir para os santos padres da igreja, como Santo Agostinho, que dizia: quem reza para de pecar, mas quem peca para de rezar. Será que as pessoas têm entendido direitinho o que é a prática da oração? Porque um homem e uma mulher de oração de verdade, ele já criou a força para vencer o pecado e a repugnância suficiente para fugir das ocasiões. Lembro-me que uma moça casada me ligou algumas vezes, querendo sair comigo, dizendo de alguns sonhos que estava tendo comigo. E eu cheguei por uma freira que me dava orientação espiritual. Eu falei: esquisito, essa mulher casada está me ligando querendo sair comigo, mas ela é uma mulher de tanta oração. Aí a moça, a freira que me dava direção espiritual, irmã Joana da Cruz, falou: esquece, que uma mulher de profunda oração, se ela fosse uma mulher de profunda oração, ela nunca pegaria no telefone para te ligar e destruir o matrimônio dela. E por que eu estou falando isso? Porque Santo Afonso Maria de Ligório diz: se Adão e Eva tivessem rezado no paraíso, Satanás não os teria enganado. Aí vem Santa Teresa d'Ávila: quem deixa de rezar, joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. A oração é aquilo que nos proporciona a graça para vencer o pecado. E ainda tem mais. Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Aí você tem todo esse trabalho de ir para o céu.
Aí o livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 24 vai dizer: foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Satanás tem uma inveja tão grande de cada um de nós, porque ele nunca viu a Deus. Quando as pessoas comentam que Satanás viu a Deus, mas foi banido do céu, Santo Agostinho comenta que o demônio nunca viu a Deus, e que a prova dos anjos seria que os anjos teriam que servir-nos. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a tarefa dos anjos era servir a cada um de nós. Mas para os anjos, é como se Deus chegasse para mim, para você e diz assim, ó, vai cuidar das bactérias durante toda a sua vida. Aí Satanás se rebelou, Lúcifer, e disse, não o servirei. E ele não passou pela prova da submissão a Deus e foi banido do paraíso sem poder ver a Deus. Ele nunca viu a face de Deus. E ele tem uma raiva de nós, quer nos tirar do paraíso, e para isso ele quer nos persuadir ao pecado. É o pecado que quer nos tirar a graça de Deus, que quer nos turvar do paraíso, que quer nos tirar do caminho da porta estreita. E a primeira coisa que eu e você devemos ter consciência clara é que nós precisamos destruir o pecado em nossa vida para conseguir a salvação eterna. E olha o que tem de pecado que quer nos tirar da graça de Deus. Abra comigo a Sagrada Escritura em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E aquele violãozinho de fundo, hoje não vai ter não? Estão me deixando na mão? Ah, tá tendo, aumenta só o volumezinho. Rapaz, mas eu estou todo molhado aqui dentro já, que calor tenebroso que é esse. Piauí me espera. Coríntios 6,9, quem achou diga amém. Aqui, gente, ó, acaso não sabeis que uns injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso? Aí Paulo vai dizer, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E olha que lista aqui, e tem outras que eu vou estar mostrando. Veja bem como o apóstolo Paulo bate nos pecados de impureza, aqui ó, impureza, adultério, os efeminados e a devassidão. Se você quer ir para o céu, você que namora ou você que é noivo, começa a lutar hoje para ter uma vida de castidade profunda com o seu namorado e você com a sua namorada. Namoro é tempo de conhecer a alma e não o corpo. E se você quiser uma bela de uma dica, Eclesiástico 17:25 é a dica mais sábia que eu posso te dar. Foge das ocasiões de pecado, abandona as ocasiões de pecado. Se você quiser viver esse namoro santo para você dar ao céu, Eclesiástico 21, foge do pecado como se foge de uma serpente. Aqui ele vai estar falando dos adultérios, áreas morais, os efeminados. Há uma luta hoje que quer travar a boca do cristianismo, tentando impor na sociedade que a homossexualidade, a bissexualidade é uma coisa comum, que nós devemos aceitar, e a palavra de Deus está dizendo aqui que esses não herdarão o reino de Deus. Aí o Levítico 18:22 vai dizer que não deite um homem na mesma cama como se fosse uma mulher, porque isto é abominável diante de Deus. Está dizendo que essas pessoas não vão herdar ao reino do céu, e está entrando na sua casa através da novela, dos Big Brothers da vida, da pornografia, das novelas imorais. E gente, o mundo está perdendo o foco do paraíso. O programa da Liga não se aproximou de uma parada gay e viu um monte de homossexuais ao redor de uma árvore cheio de camisinha no chão com sêmen e falando, é meu, eu dou para quem eu quero. Ato público de pecado. Olha como o homem está se privando do paraíso. A lista aqui é grande, e vai dizer que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Meu Deus do céu,
pessoas que trabalham na empresa e fazem caixa 2. Quantas pessoas que eu não vou pelo Brasil, pegam o material meu e falam, depois eu te deposito, e não pagam, que rouba na empresa. A injustiça citada aqui, de uma pessoa que tem uma empresa e paga um salário miserável para o funcionário, isso é pecado de justiça gravíssimo, que encoleriza o coração de Deus, e é só isso que nós vemos. Na China, os jovens chineses que trabalham para a fábrica da Apple fazendo iPhone, tem que ter grades, porque eles querem se jogar, querem se matar, porque trabalham mais de 12 horas por dia, para deixar aquela empresa bilionária, e ganham um mínimo. O mundo está cheio de pessoas injustas, que só querem ter dinheiro, poder, gozar da vida, e que se lasque o meu irmão que está comigo. E não é assim que é o evangelho da salvação, porque uma das portas do céu, meu irmão, minha irmã, está lá em Mateus 25:35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar. Aí os discípulos chegaram e falaram, Jesus, quando foi que fizemos isto? Aí Jesus disse, cada vez que fizesse isto a um desses meus pequeninos. E quando Jesus conta essa história, quando ele fala daqueles que serão os bem-aventurados na vida eterna, os cabritos e as ovelhas do Senhor é o que tem um coração misericordioso, que não defrauda o pobre, que não pensa só em si. Olha que bonito o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 4, não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. Atos 20:35, é maior alegria em dar do que receber. E hoje nós não vemos isso. Você, como católico, precisa ter um coração lotado do amor de Deus, precisa ter um coração lotado da misericórdia do Senhor, a pureza. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mas não somente na parte moral, nesse sentido de cumprir os preceitos do Senhor, para você não ficar de fora, meu irmão e minha irmã. E aqui ele vem com a lista, os avarentos. Santo Antônio de Pádua já dizia, a única coisa boa que um avarento faz é morrer. Gente, o avarento só se importa consigo e com mais ninguém. Se a minha vida está boa, que o mundo se exploda. E como nós vemos diferente isso. Eu estava assistindo um filme de Santa Faustina, que mostrava um rapaz batendo na porta dela, e quando ela abriu a porta, era um rapaz pobre, cheio de fome, estava com frio tremendo. Ela foi, agasalhou ele e imediatamente convidou esse rapaz para entrar no convento. Quando ele entrou dentro do convento, ela o alimentou, permitiu que ele tomasse banho, deu uma roupa nova para aquele rapaz, alimentou, e ela teve que despedi-lo, porque Santa Faustina morava num convento somente de freiras, não podia ter presença masculina ali naquele momento. E quando ela alimentou aquele rapaz, deu a vestimenta, deu carinho, deu amor, quando ela se despediu dele com um abraço fraterno, ele está indo embora, e quando ele olha para trás e ela olha de novo para o olhar, ele tinha se transfigurado em nosso Senhor Jesus Cristo. E ali você vê, Santa Faustina não tinha nem um pouco de avareza no coração. Ela estava alimentando o próprio Deus. E será neste dia que o Senhor lembrará das nossas boas ações. Na vida de Santo Alberto Hurtado também, que um dia estava andando na rua com uma chuva tremenda, e ele achou um senhorzinho pobre, tremendo de frio, tomando toda aquela chuva, e ele estava de guarda-chuva, com capa de chuva. Ele abraçou aquele homem, mas ele chorava abraçando aquele pobrezinho. E ele deu a capa de chuva dele, deu o guarda-chuva dele, abraçava aquele senhor, e novamente, na hora de ir embora, mais uma vez, ele se transfigura, e é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que um dia eu estava numa formação de uma fraternidade religiosa, o Caminho, do Padre Gilson, e ele falava assim, ó, os pobres são o 8º sacramento, são o nosso 8º sacramento.
porque eles nos ajudarão a entrar no paraíso, porque é a pessoa do próprio Cristo que nós alimentamos. E aí você sai da avareza, de preocupar-se somente consigo, e isso daqui, meus irmãos e minhas irmãs, impede de fato de entrarmos no céu, corta a possibilidade de vida eterna, porque nós não exercemos o cristianismo. João capítulo 13, verso 34, nosso Senhor vai dizer: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E o que significa a palavra amar? Repete assim comigo: Santo Tomás de Aquino ensina que amar é querer o bem do outro. É isso que é amar, querer o bem do outro. E como isso nos tira dessa praga diabólica da avareza. Santa Catarina de Sena já dizia: o apego faz o homem sofrer. Judia de nós, detona isso no seu coração, clama o sangue de Cristo, exorciza isso se você estiver na sua vida. E aqui ele continuou: nem os bêbados, nem os difamadores e nem os assaltantes. Olha que lista, e que você olha para esta sociedade e para até pessoas dentro da igreja e diz: a fileira do mundo perdeu o foco que é o paraíso. E agora eu pergunto: para que nós nascemos? Agora cabe bem as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11 e no versículo 12. O céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Em tantos lugares que eu já fui pregar, e eu perguntava para as pessoas: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, irmãos, todo mundo quer ir para o céu. Aí eu pergunto: quantas pregações você já escutou sobre o céu, falando sobre o céu, te estimulando aí ao céu? Quantos livros que você já leu? As pessoas, claro, ficam congeladas, ninguém fala nada, porque esse é um assunto que tem sido pouco trabalhado. E eu vejo como que a Sagrada Escritura nos leva cada vez mais para esse sentido. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19: se é só para esta vida que nós temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Olha que pensamento católico. Ele considera lastimável uma pessoa que tem esperança somente nesta vida. E é uma problemática, uma deficiência de catequese muito grande em tantas igrejas, que eu já escutei pessoas dizendo: a vida é o maior bem que nós temos. Isso é uma heresia absurda, porque esta vida não é o maior bem que nós temos, é a vida eterna. Por isso que tantos santos a desprezaram. Quantos mártires que não foram decapitados, que não se venderam para herdar o céu. Santo Inês, que teve os dentes e o seio arrancado para não negar a Cristo. Que bonito o testemunho do diácono Lourenço, que ele estava cuidando da igreja como diácono, e os ladrões chegaram para ele e disseram assim: dê-me os tesouros da igreja. E Lourenço não poderia fazer isso, porque não era dele. Se ele desse os tesouros da igreja, ele estaria fazendo algo errado. Ele não queria pecar contra nosso Senhor. E ele chegou diante daqueles algozes, e vieram com as crianças da igreja nas mãos, um monte arrastadinha junto com ele, e disse assim: ó, aqui está o tesouro da igreja, as crianças. Aquele ladrão olhou para ele, tinha mais de um, e disse: nós não estamos brincando, nós queremos o tesouro da igreja. Ele falou: eu também não estou brincando, o tesouro da igreja são as crianças. Aí ele catou Lourenço, amarrou e levou ao suplício da tortura, colocou uma churrasqueira, uma grelha enorme, e assou toda aquela grelha, e falou assim: eu irei matá-lo se você não me der os tesouros da igreja. Ele ficou em silêncio, e aqueles homens pegaram São Lourenço,
colocaram em cima daquela churrasqueira, grelhou toda uma parte do corpo dele. São Lourenço, desejoso do céu, porque Tertuliano dizia que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Nesta hora, quando Deus vê um desejo imenso, uma fidelidade imensa no homem de Deus de querer possuir o gozo eterno, ele já começa a inocular no coração do homem esse desejo profundo e permitir as visões beatíficas daquilo que ele pode gozar na vida eterna, que nada nesta terra é comparado ao gozo eterno, e homem nenhum pode compreender com a sua inteligência humana aquilo que vem a ser o paraíso. E São Lourenço, para não ofender a Deus, para não negociar a sua salvação, olhou para o homem e disse: a carne aqui já está toda assada, se você quiser pode até pegar um pedaço e comer, porque é uma carne católica, pode virar do outro lado, porque esse lado ainda está tudo puro ainda. Ele virou o homem do outro lado, e São Lourenço morreu assado em cima de uma churrasqueira enorme, mas não negociou a sua salvação com o pecado para negligenciar os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso era comum na época dos mártires. Quando São Timóteo estava sendo colocado vivo numa piscina de cal, e o corpo dele começou a ser destruído, começou a ser queimada a carne dele, ele estava com uma cara de aflição, o anjo apareceu a ele, ergueu a cabeça dele e disse: fite o céu, porque a glória eterna te espera. A recompensa dos justos, daqueles que quiseram de todas as maneiras possuir o céu, que deram a vida, que abandonaram o pecado, que saíram do mundo. Meu Deus do céu, o mundo é muito sedutor, minha gente. Minha mãe sempre me ensinou desde a minha infância: quem está embaixo puxa primeiro. As tendências do mundo, as más companhias. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes, e Dom Bosco já ensinava, né? As más companhias te tira da porta estreita do paraíso. Bailes imorais, novelas indecentes, coisas que turvam a nossa alma. Nós precisamos olhar o exemplo dos mártires, ler a vida dos santos e procurar o exemplo deles que pagaram um preço enorme para possuir a glória eterna, e falar assim: eu não posso deixar a minha alma se contaminar com as coisas da terra, eu sou cidadão do céu. E uma das histórias mais lindas que se encontra na Sagrada Escritura é no livro de Macabeus, no capítulo 7. Peguem comigo 2 Macabeus, capítulo 7. Para esses santos, o céu, igreja, sempre foi o maior estimulador da busca das virtudes. Por isso que você tinha que ter resoluções, é a página 598, como a resolução de São Luís Gonzaga, que em cada ato que ele ia fazer, ele perguntava: de que isso me vale para a eternidade? Ah, se nós conseguíssemos dar um ano da nossa vida, nós já estamos no final do ano, logo logo 2013 está chegando. Ah, se nós conseguíssemos um ano colocar esta frase como chave mestra da nossa vida, quanto progresso na santidade nós faríamos, e quanto mais perto do paraíso nós ficaríamos. Repete assim comigo: de que me vale isso para a eternidade? Faça essa pergunta cada vez que você for cometer uma ação, principalmente quando você estiver numa situação de pecado mortal e que você pode ofender a Deus. Pergunte a Ele: de que me vale isso para a eternidade, meu Senhor? Eu perderei tudo. Eu estava lendo um livro de teologia muito bom, chama Teologia da Perfeição Cristã, em espanhol. Eu comprei na Espanha quando eu estive em missão lá, de um teólogo muito renomado chamado Royo Marim. E ele diz assim, que se você está 10 anos caminhando na igreja, construindo uma vida de virtude, sem pecar mortalmente, com frequência aos sacramentos, confissão, fuga do pecado, em 10 anos você construiu um castelo belo de santidade. Ele falou que um único pecado mortal acaba com tudo, com todos os méritos presentes e passados
que você adquiriu com toda a sua santidade de vida, acaba com todos os méritos. Um pecado mortal que for, joga tudo no chão. 10 anos de luta cerrada contra o pecado não valeu para mais nada diante de uma culpa mortal. Olha que coisa, gente. Agora vocês vão ver um testemunho lindo de jovens e de uma mãe totalmente consagrada a nosso Deus e que de fato desejou a vida eterna e o paraíso mais do que qualquer outra coisa. Capítulo 7, versículo 1. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de bois, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Esta proibida carne de porco seria querer induzi-los ao pecado. Comer carne de porco no Antigo Testamento era uma culpa mortal que ofendia a Deus gravemente. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretende perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. Lembra de São Domingos Sávios, que tem aquela frase conhecidíssima: antes morrer do que pecar? Filho espiritual de São João Bosco, da qual esta passagem serviu de inspiração a ele. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficar em brasa, ordenou que cortasse a língua do que falara por todos, e depois que lhe arrancasse a pele da cabeça, ele cortassem também as extremidades, tudo isso à vista dos seus irmãos e de sua mãe. Em seguida mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. Você tem noção? Um jovem, o cara arrancou o couro da cabeça dele, as extremidades, você imagina ele perdendo a sua língua, a sua orelha, o seu nariz, os dedos sendo cortados, e a dor do couro da cabeça sendo arrancado, e ele uma poça de sangue sendo conduzido para aquele forno terrível, sendo morto, a mãe exortando o filho a ficar firme e os irmãos dizendo para ele ter perseverança. Olha que coisa louvável. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu canto de admoestação: ele terá compaixão de seus servos. Versículo 7: desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: comerás carne de porco, ou prefere que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: não, no idioma, como está aqui na Bíblia aqui, não no idioma do seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, dito: maldito tu, nos arrebata a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Me diga uma coisa: por que você tem essa vida cristã que você leva? Procure a Santa Missa, ter devoção a Nossa Senhora, ter a leitura da Palavra de Deus, evita o pecado, evita ofender a Nosso Senhor, procura a confissão com frequência, busca a Eucaristia. Por que você faz isso? Você já se perguntou: por que eu tenho uma vida cristã, mas é tão difícil ser santo? O diabo persegue, contrariedade de tudo quanto é canto, perseguição até das pessoas mais próximas, alguns dias de desespero, tem que divorciar de tudo, os prazeres do mundo, não pode fazer tantas coisas. Por que você quer seguir a Cristo? É porque dentro de você tem uma lei natural que te puxa para o eterno. Você faz isso por causa do céu, você faz isso por causa da salvação da tua alma, porque embora você pode não ter uma vida de estudo em busca para compreender mais as verdades eternas, mas dentro de você, por causa do teu batismo, você tem essa lei natural. É por causa disso que você não se arrebenta no pecado e no mundo, por causa disso que você luta.
porque Deus te testifica no seu interior que o céu existe e que você não pode dar mole de não ir para lá. Por isso que a Sagrada Escritura deve ser um livro de inspiração, porque se esses jovens fizeram isso, pagaram este preço, deve servir como estímulo para mim, que passo muito menos, evitar as ocasiões de pecado para possuir a glória eterna. Aí vem tantas pessoas, né? E perguntam, mas eu vou morrer? E eu vou morar no céu? E o que é o céu? Como que é o céu? Gente, eu já li tanta coisa falando sobre o céu que emociona. Santa Catarina de Sena vislumbrou o céu, não conseguiu parar de chorar durante 3 dias e não conseguia falar com ninguém. Desejou a morte profundamente. Dom Bosco viu o paraíso, falou que os prédios que tem no céu, as casas que tem no céu, tudo feita de ouro, de diamante, de cristal. Ele começou a falar que a voz de uma pessoa que canta no céu representa a voz de 1000 pessoas inseridas num coral, perto da onde ele chega, a miríade de anjos, as árvores, os bosques do céu, as maravilhas que os místicos falam. Mas isso não chega perto da essência do céu. O céu é Deus. É isso que os santos buscavam. O céu é Deus, é a adoração por toda a eternidade do Deus magnífico. Ocorreu algo muito bonito na vida de Santo Tomás de Aquino, que foi um grande escritor católico, se não o maior da igreja, e que ele, na Suma Teológica, que foi documentos que ele deixou sobre a fé, ele começou a escrever sobre o paraíso, inspirado na vida de outros escritores sobre o céu, na sua vida interior de oração, naquilo que Deus trazia para ele. Ele começou a escrever tanto do céu, e um dia ele tem um êxtase e vislumbra o céu, porque todas as aparições de santos que os santos tiveram, nenhum deles diz que eles foram para o céu, eles vislumbraram, porque ninguém pode ver a Deus e não morrer, e o céu é Deus. Quem vê Deus face a face morre. E Santo Tomás de Aquino tinha escrito diversas páginas sobre o céu. Quando ele vislumbrou a glória eterna, ele catou os escritos dele, queimou tudo que ele tinha escrito sobre o céu. E ele disse aos amigos: esquecem tudo aquilo que eu escrevi sobre o paraíso. E depois que ele queimou seus escritos, ele morreu. Porque Deus viu que Santo Tomás de Aquino tinha chegado longe demais nas suas conclusões sobre o céu, e que Deus não permite revelações muito profundas sobre o céu, porque o céu é o prêmio, é uma surpresa para aqueles que lutaram nessa vida para obtê-lo na outra. Você nunca vai compreender o céu, ele vai ser uma surpresa se você lutar até o fim. E teve algo que eu li que eu falei: Senhor, como isso é preocupante. Dizia o bem-aventurado José Alamano: a falta de silêncio dissipa o espírito, aparta da oração e arrebata o gosto pelas coisas celestes. Eu falei: Senhor, o mundo agitado não proporciona isso para nós de jeito nenhum. Primeira coisa que a falta de silêncio faz: dissipa o espírito, nós vamos ficar agitados. Uma pessoa muito agitada, ela não consegue rezar, porque no louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala. E se a pessoa ela não consegue ter uma vida de contato com Deus, ela nunca vai ter gosto pelas coisas eternas. Eu falei: Jesus amado, como esta geração irá contemplar a Ti? E todo ano eu faço 2 vezes anualmente um retiro de 8 dias, em que você fica os 8 dias acordando 5:30 da manhã, vai dormir às 10 da noite, e você não dá uma palavra. Você não pode mexer no computador, você não pode falar no celular, você não pode receber visitas, você fica trancado no mosteiro. A única pessoa que você pode comunicar-se é com o diretor espiritual que te acompanha, e que você vai falando aquilo que você está sentindo na sua alma, ele vai te direcionando neste retiro. Gente, quando eu vou fazer este retiro, já teve momentos de eu chorar profundamente diante do Santíssimo Sacramento e falar assim: Senhor, me mata agora, me mata, Jesus, porque eu não desejo nada a não ser vós mesmo neste momento. É tanto amor por Deus, é tanto desejo de possuí-lo. E aí eu entendo o que São Paulo dizia em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
O lucro para São Paulo é que todo aquele amor que ele tinha pelo Cristo no coração seria compensado com a glória eterna. E nesses tempos que eu passava de profunda oração com o Senhor, eu falava: Jesus, será que no mundo moderno as famílias estão tendo tempo para meditar sobre estas verdades, pelo menos para aguçar o desejo do paraíso? Não tem mais silêncio. A prática da oração está sendo roubada da nossa vida espiritual, meus irmãos. A correria, o trabalho, as contas. Nossa, esses tempos eu tenho ficado tão louco, a minha memória está apagando. Eu vou no lugar, eu perco a minha agenda, perco a minha carteira, perco o meu celular. É tanta correria, é tanta coisa para fazer, que o demônio quer nos tirar a verdade do eterno. Ele quer nos roubar isso. E para mim foi importante ter sido convidado para fazer esta pregação, porque para lembrar cada vez mais, nós somos cidadãos do céu. Santa Teresinha, com 24 anos, morreu aquela moça. E uma frase dela que me faz pensar muito é quando ela dizia: a nossa vida é um brevíssimo segundo. Que boa meditação que essa menina fez para chegar a uma conclusão que nós deveremos ter como católico também. A vida aqui é um brevíssimo segundo. Aí você vai entender, se você começar a ler o livro do Apocalipse, principalmente no capítulo 21, onde vai falar assim, ó: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele, e enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte. Meu irmão, minha irmã, todas as lágrimas da sua vida irão cessar. Essa semana que passou eu estive pregando em Itabuna, na Bahia, foi uma bênção. Quando eu estava diante do Santíssimo Sacramento, Jesus me revelou naquele momento de oração que tinham diversos jovens que estavam sendo atacados e até tentaram se suicidar por causa da falta de sentido na vida, mas foi um chororô. Tinha moças que gritavam, mas gritavam do profundo da alma aquela dor. Outros jovens com problemas de dependência química, problemas familiares. Eu via uma geração destruída pelas dores, e eu olhava todas aquelas lágrimas e lembrei desta passagem: todas serão enxugadas. Todas as lágrimas serão enxugadas, inclusive a minha testa vai ser enxugada agora do meu suor. Obrigado, irmã. Seus problemas matrimoniais, a depressão, a tristeza, a falta de sentido na vida, a perseguição, os problemas financeiros, as doenças, vai acabar tudo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia em Romanos 8,18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura de que nos há de ser manifesta. Ele sofria, era perseguido, apanhava, morreu decapitado, cortaram a sua cabeça, mas ele suportou tudo isso, sabendo do prêmio que ele receberia. Por isso que Santo Agostinho nos ensinava: nenhum homem nesta terra vive a santidade sem ter certeza de receber a outra. Vale a pena passar por tudo para obter o céu. Os piores tormentos, quando Santa Teresa d'Ávila morreu, ela apareceu por permissão divina para uma filha espiritual sua e disse: se eu pudesse voltar para a terra, a única coisa que eu pediria para Deus é que todos os sofrimentos e tormentos do mundo viessem sobre a minha vida. Sabe por que ela pediu isso? Porque quanto mais se sofre por amor a Deus nesta terra, maior o grau de glória no céu. Por que eu estou dizendo isso? João capítulo 14, versículo 1, Jesus vai dizer: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu pai há muitas. Não pense que uma pessoa que assaltou a vida inteira, matou, teve clínica de aborto, fez um monte de coisas erradas, aí no final da vida Deus tem misericórdia, aquela pessoa chora os pecados,
tem um padre, confessa ela e ela consegue a salvação da alma dela com uma boa contrição. Não pense que essa pessoa terá o mesmo céu do que uma Madre Teresa de Calcutá, não mesmo. Quanto mais santo você for nessa vida, e quanto mais você sofrer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, mais gozo na vida eterna você terá. O céu não é igual para todos. Por isso que todos os santos, unânimes, nunca tiveram medo do sofrimento. E São Francisco de Assis, um dia que ele passava sem sofrer, ele olhava para o céu e dizia: esqueceste de mim, meu Pai? E Deus um dia perguntou: por que tu diz isso, Francisco? É porque hoje o Senhor não permitiu que eu sofresse. E sabe o que a tradição da igreja diz? Que o local, o trono, onde estava reservado para Lúcifer, que perdeu o trono dele, quem está sentado naquele local é São Francisco de Assis, pela sua humildade e pelo seu amor ao sofrimento. Herdou o maior grau de glória no céu. Você vê como que o mundo desvirtua você de tudo? Os livros de autoajuda de hoje nada mais, nada menos querem fazer você sair do sofrimento. O slogan da Universal do Reino de Deus é: pare de sofrer. Ninguém ensina o caminho certo do paraíso, porque as pessoas estão muito atadas a esse corpo e a esta terra. Mas eu iniciei a leitura dizendo: vós sois, porém, cidadãos do céu. Despreze essa vida, despreze as coisas dessa vida, porque São Jerônimo dizia: por prazeres terrenos sofre-se tormentos eternos. Eu não quero isso, eu quero o céu. E agora vem uma passagem difícil de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, ele fala sobre a porta larga e sobre a porta estreita. E ele fala: vinde pela porta estreita, porque são muitos que entram pela porta larga, e poucos são os que querem ir pela porta estreita. E eu já me perguntei tantas vezes: Senhor, são muitos os que se salvam? Será que é uma maior quantidade os que se salvam ou os que se perdem? Semana passada eu contei da história que Santa Teresa d'Ávila via como neves pessoas que estavam indo para o inferno. Aí Deus deu outra visão para Santa Teresa d'Ávila, mostrou que uma torneira aberta inteira, uma enxurrada era de pessoas que iam para o inferno. Uma outra torneira com um número mais forte de água eram as pessoas que vão ao purgatório. E uma torneira de conta-gota, as pessoas que vão para o céu. Aí eu falei: bom, lendo a vida dos santos, principalmente o sermão de São Leonardo de Porto Maurício, o pequeno número dos que se salvam, eu falei: Senhor, parece que muito mais são as pessoas que se perdem. Eu falarei mais sobre isso na pregação do inferno. O Padre Pio chegava a chorar e perguntaram a ele: por que o senhor chora tanto, Padre Pio? Ele falava: eu tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração de tantas pessoas que serão condenadas. Por isso que quando ele rezava o terço, ele tinha uma ejaculatória que ele ensinava e pedia para as pessoas cesarem: salve os eleitos na hora das trevas. E aí muitas pessoas ficam desesperançadas, falam assim: o céu não é para mim, é muito difícil obter o céu. E um dia um rapaz desesperado chegou ao mesmo Padre Pio e perguntou: Padre Pio, há algum atalho para ir para o céu? Que pergunta, hein? Há algum atalho para ir para o céu? Mas é tão difícil, o mundo é tão sedutor, essa nossa geração está tão perdida. Antigamente, na Idade Média, as pessoas saíam do mundo para entrar na igreja para salvar-se, mas até hoje dentro da igreja a coisa está feia, Jesus. Há algum atalho para ir para o céu? E o Padre Pio respondeu a ele: sim, o atalho é a Virgem Maria. E aí que é o grande segredo de quem quer ir para o céu: a devoção a Nossa Senhora. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase que chega a ser ousada: aquele que ama a Virgem Maria pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse. Olha a frase dos santos. Olha o que vai dizer São Boaventura: aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Olha o que dizia São João Damasceno: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àqueles que Ele quer salvar. Por isso que Satanás tem colocado dentro da própria igreja
uma ação diabólica para tirar a devoção dos católicos à Virgem Maria. Inclusive um grande cantor católico que tem feito shows ecumênicos, ele tem feito questão de tirar dos seus shows a imagem da Virgem Maria para não causar constrangimento aos protestantes. Eu fico enfurecido quando fico sabendo dessas coisas. Eu falo mais que enganação de Satanás. Você pode perceber os CDs dos músicos católicos, se está tendo mais pregação, mais música sobre a Virgem Maria? Muito poucos. Vê quantas pregações que são feitas sobre a Virgem Maria contundentemente, com amor filial, com ensinamento, com catequese, ensinando aquilo que a igreja diz. Muito pouco. Porque um dia, quando São Domingos de Gusmão estava fazendo uma pregação sobre o rosário, apareceu uma pessoa possessa do demônio, com o demônio no corpo, diante de 2.000 pessoas, e disse para São Domingos de Gusmão: você é o homem mais odiado no inferno, porque você nos arranca almas, ensinando ao povo a devoção a essa mulher aí. E como eu gosto muito de ler a vida dos santos, São Bernardo de Claraval diz que nós temos que pedir 2 coisas diariamente para a Virgem Maria: uma boa morte e a contrição final. A contrição final significa que você tem que pedir para Nossa Senhora que antes da sua morte você chore amargamente todos os seus pecados. Ela te dá esta graça. E uma boa morte significa ter um sacerdote perto de você para confessar os seus pecados. Ele falou que todos aqueles que recorrem à Virgem Maria jamais serão abandonados. E é bonito a história de Frei Leão, que um dia estava rezando em frente ao túmulo de São Francisco de Assis, e ele caiu arrebatado num êxtase. Nesse êxtase ele viu 2 escadas que iam para o paraíso. Uma escada era uma escada, a cor dela era vermelha, e a outra cor era branca. Pela escada vermelha ele viu uma multidão de pessoas subindo, só que essas pessoas estavam fatigadas, cansadas, cheios de dificuldades, e alguns, quando estavam ali em cima, perto de entrar no céu, elas caíam rolando por essa escada vermelha e ficavam desanimadas, enfraquecidas. Quando ele foi para outra escada, ele viu as pessoas subindo com mais força, com mais diligência, e quando elas estavam meio que cansadas, perto do céu aparecia uma mão e colocava essas pessoas para dentro. Quando a visão se abriu, este Frei Leão, que estava tendo esta visão, contemplou que estava na porta do céu, diante da escada branca, a Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo e São Francisco de Assis, e a mão que se estendia era a mão de Nossa Senhora. E é diante da escada branca que ela fica, e ele diz assim: a escada branca é a escada dos consagrados a Nossa Senhora, dos escravos de Nossa Senhora, dos seguidores da Virgem Maria. E como dizia São Maximiliano Kolbe, que é muito mais fácil você pegar e fazer uma imagem de uma forma, ou do que você ficar esculpindo ela com as mãos. Ele falou: a forma de Deus e a Virgem Maria, é por ela que são formados os santos, e ela forma os santos nesta vida com mais rapidez, com mais fecundidade, leva eles a ter um caminhar mais profundo, para que eles possam herdar o paraíso. E essa visão é cheia de significados para a Santa Igreja, e principalmente para os franciscanos, porque foi uma revelação do céu para mostrar para nós o caminho mais fácil do paraíso. Aconteceu também isto com São Domingos Sávio. São Domingos Sávio era um dos jovens do oratório de São João Bosco, que era fundador dos salesianos, e que Dom Bosco ele tinha um apostolado muito forte com a juventude. E São Domingos Sávio era muito santo. Era ele que andava com os olhinhos baixos, e as pessoas perguntavam a ele: Domingos, por que você está andando com os olhos baixos? E ele respondia: eu quero ter os olhos puros para contemplar a beleza da Virgem Maria no paraíso. Era dele aquela frase: antes morrer do que pecar. E aconteceu que ele morreu muito cedo, gente, com 15 anos de idade. E um dia, por permissão de Deus, São Domingos apareceu a São João Bosco
E o que aconteceu foi uma conversa muito extensa. Ele mostrou o céu, algumas partes antevendo a glória eterna que a pessoa passa antes de entrar no céu. Foi a coisa mais linda do mundo, porque é muito extenso para falar sobre isso. Mas aí chegou uma parte que São João Bosco também queria herdar muito céu. Ele perguntou a São Domingos Sábios: o que você fez para entrar no paraíso? Foram as suas penitências? Ele falou: a penitência foi importante, porque a penitência purifica a alma dos pecados e doma a carne, mas isso não foi o principal. Foi a tua pureza? Ele fala assim: sem pureza não se entra no céu, mas não foi o principal. Foram as tuas orações? A oração é primordial para quem quer salvar a alma, mas não foi o principal e nem mais o consolador. E São João Bosco perguntou: o que foi o principal? O que foi mais consolador para você na hora da sua morte, que te deu a entrada no paraíso? São Domingos Sábio respondeu para ele: o mais consolador foi a minha devoção à Nossa Senhora, pois foi ela quem foi me defender contra Satanás no tribunal de Cristo. Ela me advogou, venceu o demônio e conseguiu a minha entrada no paraíso. Dizei isto aos jovens: amai Nossa Senhora e fazei com que ela seja amada, porque quem ama Nossa Senhora tem certeza do paraíso. Isso é bonito, nós podíamos aplaudir a Virgem Maria, mãe de Deus. Isso é muito lindo. Por isso que você tem que amar muito a Nossa Senhora e pedir para ela constantemente: mãe, concede-me a graça da vida eterna. Irmãos e irmãs, são tantas as histórias que a igreja narra sobre esta verdade que eu acabo de vos pregar, sobre a mediação da Mãe de Deus para ir ao céu. Mas agora eu quero encerrar com uma história que o Padre Pio contava. O Padre Pio foi grande devoto da Virgem Maria, e ele chegava a rezar até 100 terços por dia, gente. Um dia uma filha espiritual dele perguntou assim: padre, como você consegue rezar tantos terços assim? Ele olhou e disse: como você consegue não rezá-los? Falou assim: mas padre, você não dorme? Ele falou: que você dorme num dia, eu durmo em um ano. O Padre Pio era um místico de uma união com Deus tão profunda, que o Espírito Santo modificou de tal maneira a natureza biológica dele, que o Padre Pio não tinha nem necessidade do sono. São milagres da graça divina. E o tempo que o Padre Pio tinha, ele gastava rezando o terço. Porque um dia o Senhor deu uma visão dele em luta contra um demônio enorme. E o Padre Pio, desesperado, falou: vou perder esta batalha. Aí apareceu Nossa Senhora, colocou o terço na mão do Padre Pio. O Padre Pio começou a bater no demônio, que era muito grande, e o demônio ficou todo enfraquecido, fugiu, e Padre Pio ganhou a batalha. E ele entendeu o que Nossa Senhora disse em Fátima: rezai o terço para o fim da guerra. Então o Padre Pio era muito mariano, rezava muitos terços, porque o terço ajuda a salvação da nossa alma, irmãos. Eu não sei se você conhece um santo chamado São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era um exímio pregador. O Espírito Santo disse a ele que ele nunca teria um erro teológico na pregação dele, que tudo que saísse da boca dele seria verdade. Tinha inúmeros seguidores, fundou diversos mosteiros, a família inteira dele virou religião, até o pai e a mãe pararam de ter relação sexual para serem monges. Os irmãos, ele tinha 9 irmãos, todos viraram monge. Ele fez o avesso na época em que ele vivia. São João Maria Vianney, falando dele, dizia assim: São Bernardo salvou mais almas rezando as Ave Marias do que com seus belos sermões. O que acontece é que nós não vemos o invisível, então nós não podemos experimentar a eficácia, mas a história dos santos nos mostra: se você quer salvar sua alma, reze muitos terços, e a alma de pessoas que você ama. E o Padre Pio tinha muito esse desejo de ver as pessoas no céu, porque um dia, quando ele estava chorando, um jovem perguntou a ele: Padre Pio, por que tu choras tanto? O Senhor vai conseguir salvar 1/3 do mundo. O Padre Pio bateu na mesa e falou: eu não quero 1/3 do mundo, eu quero o mundo inteiro salvo. Era assim, uma coisa linda mesmo. E esse desejo do Padre Pio de salvar as almas era tão grande que ele captou, ele entendeu o segredo de Maria, que sem ela não consegue a salvação eterna. E como ele era muito alegre, Padre Pio era extremamente alegre,
ele contava uma historinha. Já pode preparar a música, viu, Paulo? Maria, porta do céu. Ou se você tiver outra, canta outra. E o Padre Pio contava uma história, que ele falava que um dia Jesus estava dialogando com São Pedro. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas para quem não escutou, prazer. Ele dizia que São Pedro estava com as chaves do reino, como nós aprendemos na igreja, e que um dia ele estava passeando pelo céu, e ele viu um monte de rosto de pecadores, que estavam ali no paraíso, mas que não eram para estar. E ele chegou e deu uma bronca em Pedro, e São Pedro disse: Pedro, por que essas pessoas estão aqui no paraíso, se não tiveram uma vida virtuosa na face da terra, se não fizeram as coisas certas? Eu não quero que você permite mais a entrada de ninguém, porque senão eu virei e tirarei as chaves do reino das suas mãos. Pedro falou: Senhor, eu não vi ninguém entrar. Ele falou: você não viu, mas entraram. Aí Pedro foi, ficou acordado meia-noite, 1, 2, 3 da madrugada, viu que ninguém entrava, entrou para o repouso. No dia seguinte, Jesus Cristo viu e chegou a ele e disse: é a última vez que eu te falo, ou você cuida direito das chaves do reino, ou eu virei e removerei sem nenhum diálogo. Aí Pedro falou: a chave está comigo, ninguém pegou, eu não sei como essas pessoas estão entrando, eu vou ter que ficar aqui vigiando a porta do céu até qualquer horário, porque não é possível que isso esteja acontecendo. Aí Pedro ficou lá 1, 2, 3, quando foi 4 e pouco da manhã, ele percebeu uma galera começou a entrar no céu, e ele foi correndo para ver o que estava acontecendo. A porta do céu estava com uma frestinha assim, ó, aberta, e tinha uma mão puxando e colocando todo mundo para dentro, falando baixo: vamos rápido. Quando ele chega e olha, quem é? Ele falou: é tu, né, maninha? Eu falei: vem cá, me ajuda, Pedro. Começou a colocar todo mundo para o céu rápido, fechou a porta. Quando Pedro estava indo no seu rolezinho no céu, quem chega? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só bota a mão para frente e diz: dá-me a chave. Senhor nada, dá-me a chave. Eu sei quem está colocando o povo, mas vamos lá agora, Jesus disse. Você quer saber quem é antes? Me conta, porque o diálogo vai ser pesado. Pedro olhou para Jesus e disse: é a tua mãe e minha mãe. Jesus olhou: Pedro olhou para Jesus e disse: contra a sua mãe, que é minha, eu não posso fazer nada. Jesus olhou para Pedro e disse: eu também não. A Virgem é a porta do céu, e se nós somos fiéis na sua devoção, ela nos levará para morar no paraíso e adorar a Santíssima Trindade por toda a eternidade. Meus queridos e minhas queridas, a vida aqui é um brevíssimo segundo. Nós não temos noção daquilo que nos espera. O que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o coração humano jamais imaginou, vai dizer em 1 Coríntios 2,9, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem noção da sua casa no paraíso. Você vai andar em rua de ouro, você vai nadar em mar de cristal. O diabo não vai mais te atormentar, você não vai mais ter tentação, as brigas vão cessar, as dívidas vão terminar, os problemas vão ser todos exterminados. Lá você não vai precisar ficar parado no trânsito de São Paulo, que nem eu, Paulo, para vir para cá 2h30. Lá a gente vai voar nas asas dos anjos. Lá você não vai mais escutar falar de Deus, lá você vai ver a Deus face a face. Lá você terá a felicidade perpétua. Você sabe o que é eterno? Nunca mais acabará. O tempo aqui é minúsculo demais. Despreze esse mundo.
Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículo 37, do que adianta você ter tudo nesta terra e vier perder a salvação da tua alma? Se consagra a Nossa Senhora, luta contra o pecado, reza, busca a santidade, comungue, leia a Bíblia, tenha suas práticas espirituais, porque o céu te espera. Tudo que você viveu nesta vida de mais prazeroso, tudo que você experimentou de melhor, o que você saboreou, não pode chegar 1/1000 perto daquilo que a glória futura te espera. Lute para receber esse prêmio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. Vá na regra do Senhor, caminhe pela porta estreita, para um dia você entrar na porta eterna. Coloque seu coração, incline a sua cabeça para baixo, olhe para dentro do seu coração, o que você precisa eliminar na sua vida que está te turvando o caminho do céu. O que você precisa eliminar que te atrapalha no caminho do paraíso. Pensa-se na sua vida de católico. Você já parou para meditar sobre o céu? Se você já leu algum livro sobre o céu, se você já pesquisou na Sagrada Escritura o que é o céu, você quer tanto ir para lá? Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos aquilo que conhecemos. Você precisa conhecer mais o céu para desejar mais o céu e para lutar mais contra as coisas desta terra. Não aceite na sua vida menos do que o céu. Não deixe o mundo te enganar, não deixe o demônio te enganar. Você nasceu para coisas altas. E é por isso que você veio aqui hoje nesse grupo, porque o teu Criador, que mandou o Filho dele morrer na cruz, quis te trazer de volta a identidade de que você nasceu para o alto. E que por maiores que forem os teus pecados, as tuas faltas, aqui nessa terra, você ainda tem a oportunidade de buscar sempre a confissão sacramental, para estar em estado de graça e recobrar força para caminhar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, coloque no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs o desejo pelo paraíso. Inebria as suas almas com o gosto do eterno. Faça com que estes homens e essas mulheres, esses jovens e esses anciãos, tenham um desejo daquilo que não passa, Senhor. Eu quero consagrar todos agora à Virgem Maria. Que Nossa Senhora neste momento coloque todos esses filhos e filhas amados dentro do seu coração imaculado. Mãe, proteja a cada um desses que são teus. Não permita que nenhum do que está aqui presente se perca. Cuide, zele por eles, veles por cada um destes, mãe. Pisa a cabeça da serpente na vida de cada um desses. E trabalhe, mãe, com a sua maneira prodigiosa de ação contra Satanás na vida de cada um desses. E traga-o mais para perto das realidades eternas. E ensine estes filhos e essas filhas a terem desejo daquilo que não perece. Porque aonde está o teu coração está o teu tesouro. Cristo diz: não ajuntei tesouros nesta terra onde as traças corroem e a ferrugem carcome. Ajuntai para vós tesouro no céu. Que a Virgem Maria te ajude a juntar tesouros para a vida eterna. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe. Sacrário vivo
de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno o louvor àquele que um dia veio e nos salvou. Quem sabe canta esse refrão. Ó Mãe Santíssima, me leve a Deus e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leve a Deus e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Uma salva de palmas à Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima, a porta do céu, que nos dará a graça do paraíso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,